Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 10. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012. Abrir meu projeto temporada 1. Aqui eu tenho minha janela de Solution Explorer, que é View Solution Explorer. Na aula passada nós começamos as regras de negócio. Então nós criamos o projeto de negócio. Dentro dele a gente tem a classe cliente e negócio. Vou clicar nela. Vou minimizar minha Solution Explorer. Então aqui eu tenho a minha classe cliente e negócios. Então na aula passada a gente colocamos aqui o using system.data. Nós estamos usando o tipo de execução se é procedure o texto. Colocamos também o using para acesso a dados e obter transferência. Instanciamos aqui no começo da classe a classe de acesso a dados SQL Server que vai até o banco. E implementamos nosso método de inserir. Então nós deixamos o inserir pronto. Nessa aula nós vamos começar com o método de alterar. Antes de começar, eu vou mostrar mais um recurso do Visual Studio que é interessante, que é colocar para exibir as linhas que você está programando aqui do lado. Vai no menu Tools, Options, Opções. Tools é ferramentas, Ferramentas, Opções. Aqui na lateral você vai em Text Editor e depois em All Languages. Então, Text Editor, All Languages, estou na janela de opções. E aqui é só vir aqui marcar, Line Numbers. Então, é essa opçãozinha aqui, Então, All Languages, Line Numbers, ok. Ele vai exibir o número da linha aqui do lado pra gente, Tá vendo, Fica melhor. Então, às vezes, se você estiver programando com mais pessoas, você fala, vai na linha 50 da classe neg cliente negócios. Aí a pessoa já acha de uma forma mais rápida. Então, sempre é interessante estar exibindo as linhas aqui. E tem um método, por exemplo, eu quero vir na linha 34. Se eu tiver aqui no começo, tem o menu Edit, Go To. Edit, Go To, que a tecla atalho é Ctrl G. Então, Ctrl G, Go é ir, Ctrl G, aí você fala, eu quero ir para a linha 35, dá um Enter, ele te leva para a linha 35, tá vendo? Então, isso aqui agiliza na hora de programar. Então, vamos lá. Vamos começar, então, o método de alterar. Antes de começar o método de alterar, vamos lembrar no banco como está a procedure. Então, aqui eu tenho o SQL Server, meu Management Studio, que eu usei para... Tem o banco Drauzio, e dentro dele tem a programabilidade, e tem essa procedure de alterar, que chama o SP cliente alterar. Vou dar um botão direito nela, modificar, Modify, para abrir ela aqui para a gente ver os parâmetros dela. Então aqui do lado, eu tenho a minha procedure de alterar. O nome dela é esse, o SP cliente alterar. Esses são os parâmetros. Notem que o inserir não tem o ID, porque o ID é auto-incrementa, ele incrementa sozinho, se você está inserindo. Então, insere um novo cliente, então, o número desse novo cliente é 2, é 3, é 4. Quando você vai alterar, você fala assim, o banco, eu quero que você altere o cliente 5. Coloca o nome dele, mais uma letra A no final. O banco, altera o cliente 5, 6. Coloca o sexo dele feminino, que eu errei na hora que eu cadastrei, tá? Então, quando você vai alterar, você tem que passar o cliente. Então, eu passo o cliente, que é o ID do cliente, passo as informações que eu quero alterar, ele vai lá, procura esse cliente e altera essas informações. Tá? Ele nunca vai alterar o ID do cliente. A de inserir está logo aqui em cima. Notem que aqui no cantinho eu posso minimizar, se eu quiser, tá vendo? Eu posso minimizar o código. Olha lá, ele fica escondidinho aqui se estiver atrapalhando. Vamos começar. Então, primeira coisa, o que o método de alterar tem que ser? Tem que ser público. Public. O que ele vai devolver quando ele terminar de executar? Eu vou fazer o mesmo padrão do inserir, vai devolver uma string. Qual que é o nome dele? Alterar. Abrir e fecha, eu sempre tenho o hábito de abrir e fechar para não esquecer. E o que ele vai receber como parâmetro de entrada? O que vai entrar dentro dele para ser alterado? O que eu estou alterando? Nós não estamos falando de cliente. A regra de negócio aqui não chama negócio cliente, cliente negócio. Então eu vou passar um cliente aqui para ele alterar. Da mesma forma que foi passado no inserir. E vou chamar de cliente. Vamos começar no método alterar com um tratamento de exceção. Como nós vamos usar, em vez de colocar no final como eu coloquei no inserir, vamos começar com ele. Toda vez que você for usar esse tratamento de exceção, já coloca ele já e implementa em seguida. Então como é que é? Tente em inglês, try, tente fazer o que tiver aqui dentro. Se der um erro, capture. Como é que é capturar em inglês? Catch, capture.
Aí você tem que passar o parâmetro exception, uma exceção, e dar um nome para ela. Pode ser exception. Tá, então esse é o bloco, sempre vai ser assim, que é o bloco usado para tratar exceções. Tentou, que tiver aqui dentro ele vai tentar executar, se der erro ele fala, opa, deu erro, não é para fechar o programa, vem aqui para baixo que o erro vai ser tratado aqui. Então isso aqui é para evitar aqueles programas que você está usando, trava o Windows e fecha o programa do nada, assim, some da tela, você tem que abrir de novo. Esse tratamento é para evitar aquele tipo de coisa. Se você não pôr ele e der um erro no seu sistema, ele simplesmente fecha tudo, o Windows vai lá e fecha a aplicação. Então aqui no catch, no capture, a gente retorna. O que é return? Return quer dizer que eu vou devolver alguma coisa para essa porta de saída aqui, ó, que é uma string. Então tem que devolver uma string. Dentro desse objeto aqui, ó, quando dá erro, ele entra por aqui o erro que deu. Então eu posso colocar que eu quero devolver a mensagem, ó, exceção, que exception é exceção, ponto message. Então essa é a estrutura para tratar erros no método. Tem o try, aqui embaixo tem o catch, aqui é o que eu quero fazer, aqui é o que vai fazer se der erro. Então, da mesma forma que foi feito no inserir, nós vamos fazer o seguinte, limpa os parâmetros dentro do objeto dados SQL Server se tiver, adiciona os parâmetros que a procedure precisa e executa a procedure. Então, acesso dados SQL Server, ponto, limpar parâmetros. Esse é a primeira execução, vai limpar os parâmetros dentro desse objeto. O que é esse objeto, seu dados SQL Server? Ele está aqui em cima, ó. Ó, esse cara aqui, ó, nós instanciamos lá no começo, tá vendo? Como a gente vai usar em várias vezes na classe, em vez de ficar instanciando uma vez dentro de cada método, eu instancio uma vez só aqui no comecinho da classe, ó. Quando eu falo comecinho da classe, abriu aqui a chave da classe, ele já fica aqui no comecinho. E aí eu posso usar ele em vários lugares, mas como ele vai ser usado em vários lugares, toda vez que eu for usar, antes de usar, eu dou um limpar parâmetros, como foi feito no inserir, tá vendo? Então se eu inserir, depois alterar, depois excluir, toda vez ele vem e limpa o parâmetro para não ter erro. Então é esse cara que eu estou usando. Vamos lá, vamos para a segunda parte. Ó, tá vendo? Vou deixar o inserir fechadinho aqui para dá para a gente ver aqui em cima. Então vamos lá, primeiro eu limpo a segunda parte, vamos adicionar os parâmetros. Qual que é o primeiro parâmetro? Eu vou lá no SQL Server olhar. Ó, é o ID do cliente, posso dar um Ctrl C aqui. Ponto, adicionar parâmetros, o nome do parâmetro, ID do cliente e o valor. Qual que é o valor do parâmetro? Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado do meu Visual Studio aqui para ganhar espaço para mostrar para vocês. O nome do parâmetro está vindo aqui do cliente, ó. Não é esse cliente que está entrando? Esse cliente que eu estou passando aqui no parênteses é o que está entrando aqui para o método. Então eu vou pegar esse cliente aqui e vou falar assim, ó, dentro do cliente pega o ID dele. Vocês lembram na aula passada que eu expliquei que dentro do cliente tem ID, nome, sexo. Então eu vou falar assim, ó, cliente, ponto, ID do cliente. Olha lá. Acabei de passar o parâmetro ID do cliente. Então se eu for alterar o cliente 5, aqui vai estar 5. E aí o banco de dados já vai saber que eu estou alterando o cliente 5. Vamos para o próximo parâmetro. Mesma coisa, acesso a dados SQL Server, ponto, adicionar parâmetros. Qual que é o segundo parâmetro? Para não ter perigo de errar, eu vou copiar certinho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. É o nome, então eu vou falar cliente, ponto, nome. Entrei de novo dentro desse cliente, se eu clicar com o mouse em cima, ó, cinza, cinza e cinza, tá vendo? Esse cliente, ele entra por aqui, ó. Essa é a porta de entrada, como eu falei, do método. Toda vez que tiver a palavra, abre parênteses, fecha parênteses, quer dizer que é um método. E se tiver alguma coisa dentro dele, quer dizer que é um parâmetro do método que está entrando para dentro do método. Isso aqui vai ser usado para pegar as coisas que estão dentro dele, tá vendo? Então, propriedade, às vezes você fala, mas como é que eu sei que é uma propriedade, que é um get, que é um... Bom, o método, ele tem o abre parênteses e fecha parênteses no final. Se tiver abrir e fechar parênteses no final, é o método. Se não tiver, normalmente é variável, né? Ponto, adicionar parâmetros, vamos para o próximo parâmetro, que é a data de nascimento. Cliente, ponto, data de nascimento. Nascimento tá ok. Vamos para o próximo, que é o sexo. Acesso a dados SQL Server, ponto, adicionar parâmetros. Sexo, que é o cliente, ponto, sexo. E por último, o limite de compra. Acesso a dados SQL Server, ponto, adicionar parâmetros. Limite de compra, cliente, ponto, limite de compra.
Pronto, coloquei os 5 parâmetros já. Então, já tenho aqui os 5 parâmetros que eu preciso para Procedure. Então, quando chegar lá na Procedure, dentro de cada um desses vai estar o valor que está dentro do cliente. Ó. Então, o cliente que está entrando aqui, a tela vai falar assim, ó, lá na tela vai estar assim, ó, alterar, e vai passar um cliente. Só que antes ela chamar esse método, ela vai colocar tudo dentro desse cliente aqui. Ó, vai pegar da tela o nome, a data de nascimento, sexo e limite, vai colocar dentro dele. A hora que ele entrar aqui, ele já tem as informações. Então, ele tem um ID, por exemplo, 5, joga aqui no cliente. Nome, Drauzio, joga aqui dentro da variável. Data de nascimento, 1 do 1, joga aqui. Sexo, masculino, joga aqui. Limite de compra, R$1.000, joga aqui. Então, continuar na Procedure, cada variável dessa vai estar com as informações dentro. E aí, por fim, a gente tem que chamar a execução para chamar Procedure. Então, vamos agora executar. Já tem os parâmetros preparados para executar, só chamar a Procedure agora para ela ir até o banco e executar. O alterar é um pouquinho diferente do inserir, porque o inserir a gente insere e aí a Procedure ela devolve o que foi inserido. Já o alterar, ela vai devolver o próprio ID, tá vendo? Então, se a gente quiser pegar o ID e devolver para a tela, ótimo. Se a gente não quiser, a gente pode pegar o próprio ID que ele passou aqui e devolver para ele. Tá? Então, tanto faz, ou pega esse ID e devolve, ou pega o ID da Procedure e devolve. Para ficar padronizado, vou fazer igual o método inserir. Então, no método inserir a gente fez assim, string, o ID do cliente é igual acesso a dados da SQL Server, ponto, executar manipulação, abre parênteses, ele fala assim, tá vendo? Igual eu falei, ele já sugeriu aqui, ó, command type. Como ele já sugeriu, é só pôr o ponto e escolher qual que você quer. Então, lá, eu quero a Procedure, então vai executar uma story Procedure, e aí, por fim, ele fala assim, vírgula, o nome da story Procedure. Qual que é o nome da story Procedure? Vou vir aqui, vou copiar para não errar de novo, ó, cliente alterar. Então, ó, estou lá no banco de dados SQL Server copiando o nome e vou colocar aqui, ó, cliente alterar. No final, ele vai devolver um objeto, eu tenho que pôr o ponto toString aqui no final para converter para uma string. O que é to em inglês? To em inglês é para. String é texto. Então, ele vai pegar o que devolver esse método e vai converter para um texto. Então, é isso que ele faz. Então, ó, se eu quiser dar Enter, eu posso. Por exemplo, eu vou dar Enter aqui os parâmetros para baixo. Ó. Jogo Enter aqui. Só que fica pior para entender, né? Eu gosto de deixar tudo numa linha só. Mas olha lá. Então, o ID do cliente é igual. ID do cliente é igual. Acesso a dados SQL Server, ponto, executar manipulação, abre parênteses, Ctrl Shift espaço, ele traz o que é. Ó. Então, aqui ele fala assim, ó. Ctrl Shift espaço. Ele fala assim, ó, Drauzio, o primeiro parâmetro para você executar a manipulação é um command type, que é um tipo de comando. O tipo de comando é se é texto ou procedure. E o segundo parâmetro ó, é o nome da story procedure ou o texto SQL. Como a gente está trabalhando com procedures, é o nome. Então, lá, o primeiro parâmetro é command type.story procedure, vírgula, o nome da procedure. Fecha parênteses, aí eu ponho o toString para transformar em string o que ele devolver. O que ele vai devolver aqui para mim? Vim aqui no banco, ó, ele vai devolver o ID do cliente, ó, tá vendo? Que é o mesmo ID que eu passei aqui em cima, que é um int. Está devolvendo um inteiro para a tela. Então eu pego o toString e transforma esse inteiro em string e jogo aqui na variável. Então eu vou deixar tudo na mesma linha, eu gosto de deixar sempre na mesma linha. Lembrando que se eu tiver desalinhado, é só eu apertar seguro o Ctrl, aperto o K, solto o K e aperto o D. O Ctrl você fica segurando direto. Estou segurando o Ctrl. Ó. Eu vou apertar o K, soltar o K e apertar o D. Ó. Ctrl, K, D. Olha a linha para você. E por último, return ID do cliente, que é a variável que vai guardar o cliente. Para quem já está mais avançado, deve ter notado que o return poderia ser colocado direto aqui. Não precisaria declarar essa variável. Eu poderia simplesmente fazer assim, ó, return acesso dados SQL. Aí aqui embaixo não precisaria ter essa linha, também funciona. Mas como é início, é temporada 1, vou deixar assim porque na hora de debugar, que eu vou mostrar para vocês debugando, a gente consegue visualizar o valor que está dentro dessa variável. Então finaliza aqui o método de alterar, vamos para o método de excluir agora, que é o próximo método. O alterar está pronto. Finalizei, então limpei, adicionei os parâmetros, executei a manipulação.
e finalizou. Tá vendo que eles são todos iguais? Todos os métodos que a gente for fazendo agora vão ser todos parecidos. O que muda é aqui, né? O que vai mudar aqui é a quantidade de parâmetros e o nome da procedure. O resto é idêntico. Você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V nos métodos que eles vão ser todos iguais. Então vamos ver a procedure de excluir. Vou abrir aqui o Object Explorer do banco de dados. Temos aqui a procedure chamada cliente excluir. Vou dar um botão direito, modificar. Eu sempre apago aqui a parte de cima para não confundir. O que ela recebe como parâmetro, a exclusão? Só o ID. Por que só o ID? Quando eu vou excluir do banco, eu não preciso saber todas as informações que eu vou excluir. Eu preciso saber só a chave para achar o registro, a linha lá no banco. Então eu falo assim, eu quero excluir o CPF 123. Ele vai lá no sistema e apaga aquela pessoa do sistema. A mesma coisa aqui no banco. O banco tem um campo, uma coluna que identifica a linha inteira. Que você achar todas as outras colunas, você tendo uma que é a principal, que é a chave, você encontra ela e as outras estão juntas e vai tudo embora. Tá? Então, para mim excluir um cliente, eu só preciso passar o ID. Falar, exclui o 5. Ele vai lá, limpa todos os dados do 5. Deleta do banco o cliente 5. Excluiu 10, excluiu 20. Então você passa a ser só o ID. Então vamos implementar o método para excluir aqui na regra de negócio. Vou minimizar aqui o alterar, vou minimizar o inserir. Então tem que eu inserir o alterar. E vamos lá. Public, string, mesma coisa. Tem que ser público, vai devolver um texto, uma string. Vou chamar de excluir. E o que eu passo? Eu poderia passar simplesmente int aqui, por exemplo, ID do cliente. Como é só um ID, poderia passar assim. Mas como lá na tela a gente vai estar com o cliente na mão, o objeto na mão, para ficar mais legal, para ficar mais orientado ao objeto, vamos deixar cliente e a gente passa aqui o cliente da mesma forma que foi feito nos outros dois. Só que o que vai acontecer aqui é que a gente só vai usar o ID do cliente, o resto dos campos não vai precisar. Então tem public, string, excluir, que é o nome, tá vendo? Excluir é o nome que eu quero colocar, poderia ser apagar, limpar do banco, o que você quiser. Eu coloco excluir, que é o padrão. Quando a gente fala manter, não sei se na faculdade vocês já fizeram faculdade, fala assim, mano, eu vou manter um cliente no banco. O que é manter? Eu inserir o cliente, alterar o cliente, excluir e consultar. Então a palavra genérica que engloba as 4 ações é a palavra manter. Vou manter um cliente no banco. Vamos lá, tratamento de exceção, try, que é tente, cat, que é capture, exception, apelido, exception. Aqui pode ser a palavra que vocês quiserem. Eu vou pôr x só para mudar do de cima, para vocês depois, quem estiver estudando, não achar que tem que obrigatoriamente escrever exception aqui. Pode ser x, aqui é uma variável, a palavra que você quiser, tá vendo? Então eu vou pôr x que vocês vão achar bastante exemplo como é x. E aqui eu vou dar um return, que é x.message. Tá vendo? Então aqui eu estou devolvendo a mensagem de erro. Então estou retornando a mensagem de erro, caso ocorra algum erro. Vamos implementar o corpo agora. Acesso a dados SQL Server, ponto, limpar parâmetros. Primeira parte, sempre limpo parâmetros para garantir que não tem nada lá dentro. Acesso a dados SQL Server, ponto, adicionar parâmetros. Quais são os parâmetros? Só o ID, nesse caso essa procedure. Então vou passar o ID do cliente. E onde eu vou pegar esse ID? Ele está vindo aqui no parâmetro do método, como entrada, vou colocar ele aqui, cliente, ponto, ID do cliente. Ponto e vírgula, acabou. Então esse método excluir é só isso, agora vamos chamar procedure. Então acesso a dados SQL Server, ponto, executar manipulação. Ela já sugeriu para mim um tipo, põe o ponto, escolho o store procedure, vírgula, o nome da procedure, que é o SP cliente excluir, que eu vou colocar aqui. Fechou, ponto to string para transformar em string. Então ele vai transformar o resultado da procedure em string. Lembrando que é importante o seguinte, tem que ter essa linha aqui na procedure. Tá? Se você já está tentando usar esse negócio e está dando um erro, não foi possível converter, alguma coisa assim, é que você não, no final da procedure você tem que fazer o delete nela, e no final dela você tem que pôr um select. Então esse select é o que ele vai pegar lá na tela para transformar em toString, onde eu estou mostrando agora. Então sempre devolver um número. Tá? Se você não quiser devolver nada, por exemplo, você põe aqui select 1. Aí ele devolve 1 para a tela, se você não tiver o que devolver e estiver usando esse esquema. Tá? Então sempre tem que ter um select no final da procedure para devolver alguma coisa, senão na hora que ele der o toString aqui ele dá erro. Aí ele vai dar uma exceção.
Então isso é importante. Então vamos criar a string aqui, ó. String id do cliente é igual retorna o id do cliente. Olha lá, vocês viram a mesma coisa então do anterior, do alterar, só que o que mudou só é que aqui só tem um parâmetro, só o id. Ah, exclui para mim o cliente 17, ele vai lá e exclui. Tá vendo? Então limpei os parâmetros, adicionei o parâmetro id do cliente e por último executei manipulação, o método executar manipulação. Estou falando que vai ser uma story procedure, lembrando que tem procedure ou texto. Se fosse texto faria assim, ó, só para text, e aqui isso aí faria assim, delete from tbl cliente where, aí você faz assim, id do cliente where id do cliente igual ao parâmetro id do cliente. É isso que é texto. Quando eu falo para vocês que é procedure é texto, eu poderia fazer isso assim aqui também, ó. Então, em vez de criar procedure lá, eu poderia falar que eu vou executar um texto, e aí esse texto vai lá para dentro do banco, tá vendo? Ó, eu estou usando o parâmetro aqui também, tá vendo que eu coloquei arroba do cliente? Tá vendo que é exatamente o mesmo nome que eu coloquei aqui, ó? Então, vai essas duas informações para o banco, essa linha e essa linha. Quando chegar lá dentro do banco, ele vai pegar esse cara aqui, que é o ID do cliente, vai pegar esse cara aqui, ó, que é o ID do cliente, e vai colocar no lugar dessa palavra ID do cliente. Então, se aqui tiver 17, ele joga 17 aqui. Então, delete from tbl cliente, onde o ID do cliente for igual a variável. Tá vendo que é exatamente a mesma coisa aqui, ó. Delete from tbl cliente, onde o ID do cliente for igual a variável. Só que aqui fica dentro do banco, bonitinho, a gente consegue simular, testar tudo. Aqui não, aqui vamos supor que eu vim aqui e errei, ó. Esqueci de pôr o N aqui, ó. Ferrou. A hora que você mandar, ele vai falar que não existe a tabela tbl cliente. Aí você tem que vir arrumar. Ou vamos supor que aqui você comeu um erro. Vai falar, ó, não existe o campo. Aí você tem que ficar brigando até você conseguir achar o problema no texto. Por isso que eu acho que procedure é mais interessante trabalhar. Então vou desfazer aqui essa parte de texto, voltar como estava antes, como estava como procedure. Então ficou assim que é a nossa procedure. Ele está então executando o texto, executando um tipo story procedure, e a procedure chama excluir cliente, está lá dentro do banco. Quando chegar lá, ele vai localizar essa procedure e vai usar esse parâmetro aqui dentro dela, que é o id, e vai executar a procedure. E aí termina aqui. Então está pronto o meu método de excluir. Tem agora o inserir, o alterar, excluir. O consultar é um pouco mais complexo, nós vamos ter que fazer for each, vamos ter que trabalhar com o data table, data row, vamos ter que carregar o objeto. Então eu vou deixar o excluir para o consultar, para mostrar em uma aula inteira só com o método consultar. Então vou encerrar por aqui. Vamos compilar para ver se está tudo em ordem. Como é que compila? O envio, output para executar, para mostrar a janela aqui embaixo. Eu vou aqui na Solution Explorer. Ou pode vir aqui em View Solution Explorer se não estiver aparecendo lá no cantinho. View Solution Explorer, que é explorar a solução, que é a solução do nosso problema. Botão direito e dá um build, ou F7. Ele vai mostrar aqui, ó, construindo, aí acabou já. O que ele falou? Uma construída com sucesso, 0 falhas, 3 atualizações, quer dizer, 3 mudanças, pulou nenhuma. Então, tá aí, ó, deu tudo certo. Se eu quiser compilar de novo, ó, botão direito, posso dar um rebuild, ele recompila. Olha lá, ele recompilou todos, aí ele falou assim, ó, compilei e recompilei todos ao. Rebuild é recompilar, né, reconstruir. Ao é todos, 4 com sucesso, 0 falharam e 0 pularam, quer dizer, tudo compilado bonitinho. Fechei, então na próxima aula nós vamos fazer o método consultar.